A justiça em Alagoas, ela advém dos primeiros núcleos de povoamento, quando tivemos as primeiras vilas, que foi Penedo, Marechal Deodoro e Porto Calvo. Na ocasião, instaladas as casas da Câmara e Cadeia, que era o local de trabalho dos magistrados da época, chamados juízes ordinários. Então, na casa da Câmara e Cadeia, tínhamos pelo menos 5 homens. Os 2 mais votados ocupavam o cargo de juiz ordinário, tinha os oficiais da Câmara e tinha o procurador. E mais adiante, quando a economia se fortaleceu, Portugal, preocupada com o desenvolvimento do território, né, e também com a arrecadação de impostos, mandou para o Brasil outra figura de magistrado que era conhecido como juiz de fora. E esse sim tinha formação jurídica na Faculdade de Direito de Coimbra. Depois vieram os ouvidores, os corregedores, que também deram seguimento a essa estrutura administrativa da justiça. Então, no começo foi mais ou menos assim. Lembrando que essa estrutura é comandada, nesse começo, pela comarca de Olinda, porque nós só ficamos desvinculados em 1817. A administração da justiça em Alagoas, propriamente dita em território alagoano, posso dizer que ela passou a existir com a chegada do primeiro homem formado em direito que veio atuar em terras alagoanas, que foi o ouvidor-geral José da Cunha Soares, que tomou posse na antiga comarca das Alagoas, hoje Marechal Deodoro, no ano de 1712. Então podemos ter, com esse ponto, o marco inicial da administração da justiça em território alagoano. E a comprovação disso nós temos em documentos como o termo de posse desse primeiro ouvidor. Esse documento remonta a 1712, nós temos essa documentação que comprova a chegada e a atuação desse magistrado em terras alagoanas. Então, fim da fase imperial e com o advento da República, editada a primeira Constituição Federal, que determinou aos Estados-membros que também promulgassem as suas constituições. Então não foi diferente com o Estado de Alagoas, que conseguiu promulgar a sua primeira carta em 1891. E nessa carta determinava que Alagoas teria que implantar o seu poder judiciário, instalar o seu poder judiciário. E a partir daí foi lavrado o primeiro regimento interno do Poder Judiciário de Alagoas, com base na Constituição Estadual. Na sequência vieram a instalação e a posse dos primeiros desembargadores, que foram em número de 5, e aí a estrutura da justiça ganhou nova dimensão, a serviço da comunidade, a serviço do jurisdicionado. E isso aconteceu em 1892. O tribunal foi instalado em 1º de julho de 1892. Passou a funcionar inicialmente no Palácio Velho, que hoje não existe mais, um prédio demolido lá na Praça dos Palmares, e somente em 1912 foi instalado nesse prédio, hoje conhecido como Prédio Histórico da Justiça de Alagoas, onde funciona o Centro de Cultura e Memória atualmente. Foi um marco porque passou a ser a Casa da Justiça das Alagoas e a justiça funcionou aí pelo menos um século, né? De 1892 até 2008, quando passou para o atual prédio moderno que nós dispomos hoje. Simbolicamente, o prédio do Tribunal de Justiça de Alagoas, que à época chamava-se Tribunal Superior, foi uma forma de a justiça se fazer presente fisicamente, né? O prédio ele ganhou uma estatura que, de forma mais adequada, representou o Poder Judiciário aqui em Alagoas, porque antes ele funcionava num prédio emprestado, que era o Palácio do Governo. E quando ele passou a ter sua própria sede, ele ficou mais imponente, né? A justiça se impôs mais, passou a ser mais representada. E esse prédio hoje abriga o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas. É a nossa sede histórica que está guardando, preservando as relíquias históricas e documentais que nós conseguimos salvar em homenagem à nossa própria história.